noite, povo de Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha constantemente. Esse é o RCC BH Informa. Estamos com muita alegria nesse início de ano, de volta aos nossos trabalhos de evangelização. E é uma graça de Deus estarmos reunidos aqui mais uma vez. Hoje, de forma especial, nós estamos com o nosso convidado, vou deixar que ele se apresente. O convidado especial é uma liderança da RCC. O programa hoje está espetacular. Seja bem-vindo, irmão. Olá, meus irmãos, boa noite Douglas, boa noite, irmão Carlos, Deus abençoe. Boa noite, meus queridos, com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite reunidos para podermos partilhar a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Eu me chamo Rodrigo, estou por este tempo como coordenador da região episcopal Nossa Senhora da Esperança, dentro do movimento Renovação Carismática Católica, e é uma alegria poder estar partilhando das nossas ações, partilhando de quem é o coordenador, de quem é o Rodrigo. Então, com muita alegria, nós nos reunimos nesse início de ano para poder falar de coisa boa, falar da região Esperança, da nossa tão amada, tão querida região Esperança. Você que é participante dessa região, eu já te convido a dar um like aí, participar no chat e também, é claro, divulgar o link da RCC BH Oficial e o programa RCC BH Informa. Divulga para toda a região Esperança, isso mesmo. O programa hoje é especial para a região Nossa Senhora da Esperança. Então, eu convido os forâneos, os coordenadores de grupos de oração, ministério, todos vocês a compartilhar esse link, participar aí no chat com as dúvidas, as perguntas, comentar aí sobre o nosso bate-papo aqui, o que você está achando. E com muita alegria, nós estamos aqui para apresentar para vocês essa região maravilhosa, região Nossa Senhora da Esperança. Também convido você, meu irmão, minha irmã, que não se inscreveu no canal da RCC, a se inscrever. Se inscreva aí, acione o sininho para você receber as notificações. Caso você tenha perdido algum programa RCC BH Informa, vai na nossa playlist e procure lá o programa que você gostaria. Tem vários programas já gravados, está disponível para você que é liderança, que é membro desse movimento, que é servo no grupo de oração. Nós vamos pedir a ação do Espírito Santo já para iniciarmos esse programa pela graça de Deus e também a intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos assentar. Fique à vontade, Rodrigo. Nós estamos aqui com o nosso convidado. Gostaria que ele se apresentasse mais uma vez. Quem é o Rodrigo? Qual grupo de oração participa? Se é casado? Irmão, fala para nós aí, para a região Nossa Senhora da Esperança e para toda a Arquidiocese de Belo Horizonte, um pouco do Rodrigo aí, para que todos possam conhecer essa liderança no movimento, a sua importância, a sua pessoa no movimento. Seja bem-vindo mais uma vez ao RCC BH Informa, meu irmão. É uma graça, é um privilégio te ter conosco aqui. Amém, irmão, amém. Falar do Rodrigo, tenho que falar aí, sou casado, minha esposa Geise, eu sou apaixonado pela minha esposa, o pessoal que me conhece da região Esperança, faço parte do grupo de oração Mensageiros da Fé, nós somos da Forania São Sebastião da Boa Vista, Mensageiros da Fé que acontece toda segunda-feira, às 20 horas, voltamos para o nosso encontro presencial para a glória de Deus, está sendo transmitido também pelo Face do grupo de oração,
né? Os irmãos aí do Mensageiro da Fé, o meu abraço, o meu carinho, né? E eu faço parte da Forania São Sebastião da Boa Vista, sou da paróquia Verbo Divino, meu pároco Padre Alvin, né? Graças a Deus caminhando na comunidade já há muitos anos, dentro do movimento aí já quase 18 anos de caminhada, né? Louvado seja Deus. E eu vejo que cada dia é um aprendizado novo, né? Cada dia uma etapa nova, e a cada dia Deus nos surpreende com algo a mais, né? Então, neste tempo aí à frente da região Esperança, muitos desafios, muitas conquistas, glória a Deus, né? E muitas alegrias, porque se ver a Deus é sempre motivo de muita alegria. Amém. Irmão, você falava aí, né, de um tempo no movimento, né, aí há 18 anos aproximadamente. Fala um pouco dessa trajetória, né, do Rodrigo na Renovação Carismática aí, né, onde tudo começou, né, como é que foi o seu encontro com Deus, né? Fala para nós conhecermos um pouco, né, essa intimidade do Rodrigo com Deus, quando se deu até chegar aí, né, na liderança da Renovação Carismática. Muita água rolou, né? Se a gente for olhar do início assim, de caminhada, de um Rodrigo que ia para a missa, mas ia assim, esperando que o padre falasse logo, que acabasse logo, porque eu estava querendo sair da missa, ir para outro lugar, né? Até chegar à frente da região episcopal Nossa Senhora da Esperança. Então, assim, Deus me moldou muito, né? Até chegar ao dia de hoje. Deus me modelou, me formou, me reformou, porque Deus vai formando, a gente às vezes quer sair, quer escapar, mas aí Deus me trouxe próximo dele e me chamou aí para as missões, né, para essas várias coordenações que o Senhor tem me direcionado. Eu comecei na Renovação Carismática, né, há uns 18 anos atrás, e assim comecei no Ministério de Música, que é o que eu gosto, né, a música, o violão, né, o contrabaixo, gosto muito. E aí o Senhor me chamou e eu comecei no grupo de oração. O primeiro dia que eu fui no grupo de oração, eu já fui tocando no Ministério de Música, né? Já iniciei dentro do ministério, tocando e servindo a Deus, sem ao menos conhecer bem, né, o que era o movimento, o que era o grupo de oração, né? A gente fala muito disso, né? Às vezes a gente chega no grupo de oração, você não conhece a estrutura que é a Renovação Carismática Católica, né? Você chega ali porque o pessoal está orando, está rezando, e você às vezes precisa daquele momento, e aí você chega ali depois que você se envolve com toda a estrutura. E aí eu comecei assim despretensiosamente, né, sem nenhuma pretensão de coordenação, de nada, acho que todo mundo começa assim, né? E Deus vai modelando a gente, né? A palavra ela vai impactando o nosso coração, a vivência de oração ela vai impactando o nosso coração, vai mudando, a tal ponto que você já não se contenta mais em ser só uma coisa dentro do grupo de oração, você quer um algo a mais, você quer se lançar mais. E foi isso que aconteceu comigo, né, em particular. Eu queria mais, eu queria conhecer mais o movimento, eu queria conhecer mais o grupo de oração, eu queria conhecer a estrutura. E aí eu comecei a ir buscar, né? Fui para retiros, fui para encontros, formações, né? Eu já fiz várias formações aí, Ministério de Pregação, Música, Intercessão, Cura e Libertação. Já participei até do Ministério de Formação, viu, Douglas? Né? Já falei, não, hoje eu vou participar desse encontro do Ministério de Formação, porque eu preciso conhecer o que é o Ministério de Formação. Então, assim, de sede mesmo, de querer buscar, de querer conhecer. E aí Deus foi me abrindo a vontade dele, né? Eu vejo assim, que quanto mais a gente busca, né, a gente vai crescendo na vontade de Deus e Deus vai se revelando cada vez mais. E eu lembro que no início da minha caminhada, bem no início mesmo, eu não tinha assumido nenhuma coordenação ainda. E eu entendo assim que é uma profecia muito pura, porque foi bem no início da caminhada, quando assim, o primeiro amor, né, nos primeiros momentos de oração, Deus falou comigo que eu estaria à frente do povo dele. Deus falou, deu essa moção para mim. Isso Deus já te fez uma promessa já no início, né? Sim, já foi uma promessa e isso caiu muito no meu coração e eu tomei para mim. E aí na minha comunidade, né, lá no Verbo Divino, a paróquia Verbo Divino, eu ajudava muito, né, nas barraquinhas, nos encontros da igreja, tudo que a igreja promovia, eu estava ali. E aí, num determinado ano, não vou me recordar o ano, teve a eleição para a coordenação da comunidade. E aí eles colocaram o meu nome para a eleição da coordenação da comunidade. E assim, eu não poderia dizer não, porque diante da promessa de Deus, falei, Senhor, seja feita a tua vontade, né? Eu não me acho capacitado, mas é o Senhor quem capacita. E aí eu fui eleito coordenador da comunidade na época, foi a minha primeira coordenação, já à frente da comunidade. E aí, glória a Deus, foram 3 anos, né, servindo a Deus dentro da comunidade. E eu pensei que aquele ali seria, então, este povo, né? O Senhor falou que você estaria à frente do meu povo. Eu pensei que a comunidade seria. E você ainda não participava da renovação, não? Foi a primeira
coordenação, liderança, o primeiro serviço que você prestou foi direto na comunidade. Eu já participava do grupo, já servia no ministério, né? Mas eu não era coordenador do grupo de oração ainda, não tinha sido coordenador ainda do grupo de oração, e a minha primeira coordenação foi direto na coordenação da comunidade. E aí, quando terminou, sim, a coordenação da comunidade, na próxima eleição do grupo de oração, né, foi colocado o meu nome, e eu falei, eis-me aqui, Senhor, né, o Senhor já tinha dado a promessa, e eu falei, se for a comunidade, que seja, mas se o Senhor quiser também à frente do grupo de oração, que seja. E aí eu fui eleito coordenador do grupo de oração, né, servi, se não me engano, 2 mandatos no grupo de oração Mensageiros da Fé. E aí, assim que terminou meus 2 mandatos, veio a eleição de forania. Né, e os irmãos falando, não, Rodrigo, você vai assumir a forania, vai. Sempre aquela coisa, né, irmão? Sempre tem indicação. Indicação. E a gente, assim, sempre se colocando diante de Deus. Eu acho assim, que a coordenação ela não é algo imposto, né? Não é porque a pessoa é mais capacitada, ou não sei, é tudo da vontade de Deus. Se Deus me quer ali, não tem lugar melhor para mim estar do que ali. Pode ter os desafios, pode ter as barreiras, os obstáculos, mas se Deus me quer lá, então é lá que eu tenho que estar. E aí eu fui levantado como coordenador de forania, né? Coordenei a forania São Sebastião da Boa Vista por 1 mandato, né? Fiquei 2 anos à frente da forania. E aí logo, terminando o primeiro mandato, veio a eleição do coordenador regional, né? Onde o meu nome também foi indicado. E no primeiro momento, nós tivemos 2 eleições, né? No primeiro momento eu falei, não aceito, porque eu não sentia no meu coração, né? Eu não sentia que o Rodrigo estaria à frente da região episcopal Nossa Senhora da Esperança. E eu falei, irmãos, eu não sinto, sabe? Eu infelizmente não sinto. E aí não tivemos o discernimento de quem seria o coordenador, e foi proposta uma nova data, né, para a eleição do coordenador regional. E aí os irmãos da eleição falaram, Rodrigo, dobra o joelho, se coloca diante do Senhor e peça a Ele para falar de novo contigo, né, se é da vontade dele, se não for da vontade dele. E foi o que eu fiz, né, fui eu e a minha esposa, né, enquanto casal, enquanto família, nós oramos ao Senhor, e o Senhor colocou no coração da minha esposa, o Senhor está te chamando. E eu falei, a minha metade, né, eis-me aqui, Senhor, faça-se a tua vontade. E aí no dia da outra eleição, alguns me perguntaram, ei, Rodrigo, e aí? Eu falei, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, né? Não quis, aí, como se diz, sabotar, né, a eleição, não, eu assumo. Então, eu falei, estou aqui para fazer a vontade de Deus, seja o que Deus quiser. Né? E aí a eleição, novamente o meu nome foi indicado, e aí o Senhor me levantou à frente da região Esperança. Para mim, assim, é uma alegria grande, sabe? Poder estar à frente do povo de Deus. A gente entende todos os desafios, todos os obstáculos, cada dificuldade que a gente tem, mas eu vejo assim que Deus, a todo instante, Ele sustenta, né, aqueles que estão à frente com o coração aberto a Ele. Né? O povo pensa assim, nossa, mas coordenar uma região é algo tão assim. E eu falo, né, com o coração aberto. Né? Muitos são os desafios, muito é o trabalho, mas assim, enquanto o Senhor estiver me sustentando o meu coração, me sustentando a minha casa, a minha família, eu estou aqui para fazer a vontade dEle. Né? A partir do momento que o Senhor não falar comigo mais, que eu não sentir mais o suporte de Deus, aí quem sou eu? Né? Diante do povo de Deus não sou ninguém. Então, assim, a coordenação do Rodrigo, né, as coordenações do Rodrigo, tudo aquilo que Deus me chamou, sempre foram desafios para mim, mas eu sempre me abri à ação de Deus, sempre fui aberto àquilo que Deus me fala. Obediência, né, irmão? Sim, sempre na obediência, porque eu vejo que a leveza de coordenar está em fazer a vontade de Deus. Enquanto eu estiver fazendo a vontade de Deus, o meu coração vai estar em paz, a minha alma vai estar em paz, eu vou estar bem com o meu Senhor e com o meu Deus. A partir do momento que eu não faço a vontade de Deus, aí vem o peso, né? Aí vem o desconforto, aí vem as barreiras, os bloqueios. Então, assim, enquanto eu estiver com o Senhor, eu sinto assim, esse vigor, esse ânimo para continuar em frente, né? Para continuar fazendo a vontade do Senhor. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom de milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar, que é o caso específico, de falar diversas línguas. Rodrigo, dentro dessas funções, né, de liderança, especialmente governar, pastorear, liderar, formar essas ovelhas, evangelizar,
qual dessas realidades você se vê mais exigido, né? Ou fala para nós desse desafio de ser pastor mesmo, né? De ser o responsável por um rebanho que Deus te confiou, né? Na região especificamente. Eu entendo assim o tamanho da responsabilidade, né? Sempre quando a gente acorda de manhã e ora ao Senhor, né? Acho que o Senhor coloca sobre nós assim esse entendimento do tamanho do trabalho, da dimensão que é cuidar do povo de Deus, né? A menina dos olhos de Deus. Então eu sempre tenho esse temor, né, diante de mim de entender que este povo é um povo amado e querido demais pelo Senhor. E eu não posso, de maneira alguma, quem sou eu para negligenciar o povo de Deus? Quem sou eu para dar as costas para o povo que Deus ama tanto e que cuida tanto, né, e que quer tanto, que quer tão bem? E aí eu vejo assim que diante desse dom de governo, né, eu sempre coordenei, conduzi as coordenações na unidade com os irmãos, né? Eu nunca fiquei assim neste tom de que o Rodrigo fala e os outros obedecem, né? Quem conhece o Rodrigo há mais tempo, das outras coordenações, sempre percebeu isso, que eu sempre andei junto, sempre caminhei lado a lado, sabe? Com as lideranças junto comigo, com as ovelhas junto comigo, com o povo de Deus junto comigo. Nunca fui de estar à parte, eu sempre quis estar junto, caminhar junto. E eu não vejo uma diferença assim do Rodrigo, coordenador, porque eu sou coordenador, eu tenho que tomar uma postura assim, e do Rodrigo como simplesmente o Ministério de Música ou o Ministério de Pregação, né? Eu sempre fui o servo de Deus, né, dentro do tempo que o Senhor me chamou enquanto coordenação, sim, com as responsabilidades, mas sempre tratando os irmãos de igual, sempre andando junto com os irmãos. Então, assim, para mim, essa parte do pastorear sempre foi uma das partes que eu mais gostei de trabalhar, porque eu gosto de estar com os irmãos, eu sinto falta de estar com os irmãos, eu sinto falta dos abraços, né, dos sorrisos, da parte da vivência fraterna, né, que é parte do nosso carisma, que faz parte do nosso movimento, de estar junto com os irmãos, de sorrir com os irmãos, de orar junto, de chorar junto. Quantas das vezes nós já choramos juntos, né, das dificuldades, dos desafios, mas eu sou de estar muito próximo, né, eu não sou de estar distante. Eu vejo assim que isso me facilita a questão do pastoreio, porque quando você está próximo da ovelha, que você tem aquela intimidade com a ovelha, você só de olhar você percebe, ela está bem. Ou às vezes só de olhar você percebe, ela não está bem, sabe? Tem alguma coisa ali, e aí você consegue investigar mais a fundo. Porque eu vejo assim que o pastoreio por si, né, depende de uma intimidade do pastor com a ovelha. Não tem como eu simplesmente perguntar, você está bem? A pessoa, sim, estou bem, estou caminhando. Então, assim, fica muito vago, né? O pastor, na intimidade com a ovelha, ele já vai perceber, ele já vai conseguir ter mais acesso, né, ao coração da ovelha se ele estiver junto. Então, para mim, isso sempre foi muito fácil, a questão da evangelização, né? Eu vejo assim, a minha maior dificuldade, né, e aí eu me abro diante da região Esperança, é na questão do administrar. Né? Eu vejo assim, que é o que eu tenho mais me empenhado em fazer, e aí eu vejo até o Zé, né, dentro da arquidiocese, ele consegue pontuar tudo muito bem pontuado, colocar tudo no papel, e eu vejo que eu ainda tenho essa dificuldade, né, e que, graças a Deus, o Senhor levantou aí a Roberta, né, como secretária, que me ajuda demais com questão de agenda, com questão de organização, né, que me cutuca ali quando precisa ser cutucado. Então, assim, essa administração eu vejo que é o que eu tenho que me empenhar mais, porque é o que eu tenho mais dificuldade. E eu vejo assim que é tão melhor quando nós conseguimos analisar os pontos, né, da coordenação. Né? Se o pastoreio para mim é mais fácil, louvado seja Deus. Se o administrar é um pouco mais difícil, então eu tenho que dar uma atenção maior para o administrar, né? Porque eu tenho que ser zeloso, eu tenho que ser cuidadoso, eu não posso atropelar uma coisa com a outra, porque as ovelhas dependem, né, do pastor ali sempre junto, caminhando junto, né, organizadamente. Então é onde que eu tenho buscado mais, né, essa área de administração mesmo. E percebendo você falar sobre o pastorear, é algo que você se identifica muito, né? De estar próximo, de dar uma atenção, de poder auxiliar dentro daquilo que é possível. Então, é uma característica bem específica do Rodrigo. O Rodrigo é um pastor de ovelhas e também evangeliza, e também forma, gosta de estar ali sentindo o cheiro das ovelhas, né? Você citou aí um dificultador que seria o administrar, né? E citou aí, né, o presidente
né, do Conselho da Arquidiocese de José Carlos. Essa administração ela se dá pelo tamanho da região, ela se dá por uma característica específica, até dentro disso. Você pode especificar o tamanho da sua região, as foranias, quantidade que tem de forania, né, as cidades que englobam, quantos grupos, de uma forma bem assim, aproximada, se não for o caso de detalhar, né, porque você citou da dificuldade de administrar. E é bom para que toda a arquidiocese e também a própria região possa conhecer, né, a extensão da região Esperança, né, Rodrigo? Sim, a região Esperança, né, é a menor região episcopal que nós temos da arquidiocese. Eu sempre falo, é menor, mas não menos importante, né? É uma região que eu amo, que eu gosto muito de estar com os irmãos. E assim, no tempo que eu fiquei à frente da forania São Sebastião da Boa Vista, né, graças a Deus eu consegui percorrer toda a forania, de estar caminhando junto com os irmãos. E aí, assim, por estar numa forania mais distante do centro da região, né, eu consegui estar mais próximo da forania Dom Bosco, da forania São Dimas. Então você tem um acesso melhor e um conhecimento melhor, né, daquelas foranias que estão ali lado a lado com a que você faz parte. E aí, assim, eu ainda preciso me lançar mais a forania São José do Calafate, a forania São João Batista, a forania São Francisco das Chagas, né? Tenho ido, sim, aos encontros dos irmãos, né, a estar junto com os irmãos, mas devido à questão da pandemia, né, que veio logo, né, no ano que eu assumi a coordenação, então, assim, esse deslocamento, este ir ao encontro, tornou-se, né, um dificultador, porque os grupos fecharam e aquela questão toda. Então, assim, o ir ao encontro ficou, como se diz, defasado. E eu ainda quero, né, neste ano de 2021, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estar presente nos grupos de oração. Por isso aí já fica até a mensagem, né, para a região Episcopal Esperança, os grupos de oração, pode me convidar, a gente marca na agenda, a agenda estando disponível, eu vou, eu participo. Eu faço muita questão de estar com os irmãos, de caminhar junto com os irmãos dentro da região Esperança. E aí, respondendo, né, mais aprofundadamente a resposta do Douglas, nós somos 6 foranias dentro da região Esperança, né, já falei aqui, a forania São Sebastião da Boa Vista, São Dimas, São João Batista, São João Bosco, São José do Calafate e São Francisco das Chagas, né, as 6 foranias da região Esperança, e nós englobamos aí, a maior parte da região está dentro de Belo Horizonte, né, metade está em Contagem, e nós pegamos um pedacinho ali de Ribeirão das Neves, né, que faz parte também da região Esperança. Somos aí aproximadamente 50 grupos de oração, né, dentro da nossa região, e muito trabalho, louvado seja Deus, mas com muita alegria de estar com os irmãos. É uma região muito acolhedora, né, nós estamos aí numa área muito urbana, né, da região arquidiocesana, a área mais urbana, a região mais urbana é a nossa, né, assim, populosamente muito grande, mas é um povo muito acolhedor, um povo muito carente, um povo muito humilde, né, que eu gosto muito de estar junto, gosto muito de participar com os irmãos. Você citou aí que você já coordenou, né, a forania São João da Boa Vista, São Sebastião da Boa Vista. E eu gostaria que você falasse, né, como que é essa diferença, né, irmão, de migrar da forania para a região. Como que você vê esse trabalho? Porque a forania, de certa forma, menor ali a sua atuação, né? Seu campo de atuação é com o grupo, com os coordenadores, é um trabalho mais específico, não é um trabalho menor no sentido de menosprezar, mas uma visão de pastor de região é diferente, né? Tem todos os coordenadores para você estar ali sendo o responsável por motivar, por ajudar no trabalho de evangelização. Gostaria que você citasse essa diferença de trabalho de coordenar uma forania, né, e até mesmo um grupo de oração, que você citou que foi coordenador do seu grupo por 2 mandatos. E a região agora, você chega na região, como que você se sente nesse processo de transição? Deus ele é perfeito em tudo, né? Eu vejo que são etapas que a gente vai concluindo, né, entre aspas, e alcançando sempre aquilo que Deus quer lá na frente, né? Porque eu vejo assim, se o Rodrigo assumisse diretamente a região, né, ia ser um angu de caroço, porque eu não conheceria a realidade da forania, não conheceria a realidade dos grupos de oração, né? E tendo antes coordenado o grupo de oração, eu consigo entender quais são os desafios,
né, quais são as carências, as necessidades, os medos, né, que os coordenadores de grupo de oração têm, os receios, as angústias, né, as áreas de dificuldade, de formação, de caminhada, de unidade, de pastoreio, de vivência fraterna, né, e aí pulando para a forania, né, a gente consegue ter um entendimento amplo da unidade da forania, de como é caminhar os grupos de oração na unidade da forania, junto com a forania, né, e foi uma experiência para mim maravilhosa. Coordenar o grupo de oração, para mim, foi a melhor coordenação, porque, assim, o meu grupo de oração é a minha família. Lá eu não sou coordenador de região, não sou coordenador, lá eu sou o Rodrigo, né? O povo me conhece como Rodrigo, e eu não faço questão nenhuma das pessoas falar, coordenador, não. Lá eu sou, né, família, mensageiros da fé, então, para mim, é uma proximidade muito maior, mas eu vejo que Deus sempre nos tira, né, da nossa área de conforto e nos lança para coisas maiores, né? E aí foi a forania, né, graças a Deus, uma forania muito, muito abençoada, a forania São Sebastião da Boa Vista. Para mim é uma alegria grande caminhar com os coordenadores da São Sebastião da Boa Vista. Conheci coordenadores maravilhosos, né, servos maravilhosos. Assim, você consegue ter uma amplitude de grupos de oração, cada grupo de oração com a sua particularidade, né, com o seu jeito de trabalhar, de evangelizar, com seus desafios. Então, assim, você consegue ter uma visão maior do que é os grupos de oração. E aí, quando você chega na região, você já chega com todo esse apanhado, né, de caminhada, entendendo assim a dificuldade que é coordenar o grupo de oração e entendendo qual que é a dificuldade de coordenar uma forania, né, porque são vários grupos de oração. Então, assim, você já chega na região tendo essa bagagem, mas aí adquirindo uma outra bagagem também, né, porque estando na região, eu estou ligado muito direto à arquidiocese, muito direto às outras regiões episcopais também, na caminhada, no trabalho, né, no direcionamento. Então, assim, cada etapa é uma aprendizagem, mas cada etapa assim, tem que ser absorvido o máximo. Né, os irmãos que me acompanham aí nos grupos de oração, você que é coordenador de grupo, coordenador de ministério, coordenador aí de forania, né, que você possa absorver o máximo deste tempo, porque eu vejo assim que a gente não sabe o dia de amanhã Deus pode te levantar para um algo a mais. Então, assim, é importante você colher tudo de bom que você tem agora neste tempo, né, guardar isso no coração, porque quando Deus te levantar para algo maior ou algo a mais, você já tem ali um entendimento, né, maior do que você fez, e aí com isso você consegue chegar na próxima etapa com um conforto melhor, com o coração mais aberto. Então, para mim, assim, coordenar, todas as coordenações são bênçãos, né? Mas aí essa de coordenar a região episcopal Esperança agora, né, um entendimento maior de todas as outras foranias, né, é um desafio maior, mas eu me abro à vontade de Deus, eu me abro àquilo que Deus tem feito, tem falado, e graças a Deus, Deus tem falado muito, né, no meu coração, no coração da equipe da região, e nós temos caminhado nesta unidade. Eu vejo assim que cada coordenador, cada um de nós temos um carisma próprio da coordenação, né? Cada um de nós temos uma particularidade na coordenação. Quando eu assumi a coordenação da forania, eu assumi como Rodrigo coordenador, não me inspirando na antiga coordenação, mas naquilo que Deus fez no meu coração. Então, assim, de trazer o povo para próximo, de trazer o povo para a comunhão. E aí, quando eu assumi a região, eu entendi diante de Deus que era o mesmo desafio de trazer unidade para a região, de trazer comunhão para a região, né, de levar o povo a estar junto, a estar próximo. Né? Eu vejo assim, Deus não me levantou para ser uma outra pessoa, Deus me levantou para ser o Rodrigo, coordenador do povo dele. Então, assim, naquilo que eu tenho facilidade, né, de conduzir o povo, Deus vai usar disso para poder alcançar o coração dos irmãos. Eu até queria colocar aqui uma parte do Douglas. Eu lembro que nós participamos de uma formação, foi na coordenação do Miguel. O Miguel era à frente da coordenação da região Esperança. Nós participamos de uma formação e eu conheci o Douglas. E já no primeiro encontro que eu tive com o irmão de formação, assim, primeira vez que eu vi o irmão, eu fiquei assim, impactado, falei, nossa, mas que bênção o irmão pregando, formando, e eu gosto demais das formações, né? O Douglas conhece bem disso, eu gosto demais de participar das formações, de levar a formação, e eu já busquei o Douglas, peguei o Douglas e falei, irmão, eu quero você lá na forania, para você aplicar para nós uma formação assim, assim, assado,
e o Douglas foi lá com muito amor e com muito carinho, né? E a gente vê assim que Deus direciona tudo, né? E quem diria que o Rodrigo lá na Forania com o Douglas, né, também não era coordenador da arquidiocese ainda do Ministério de Formação. Hoje nós estaríamos aqui juntos, né? Para você ver, Deus vai entrelaçando os caminhos porque Ele tem algo maior lá na frente. Então, assim, cada etapa vivida é uma etapa que tem que ser aproveitada ao máximo, porque lá na frente o Senhor vai usar disso aí para uma coisa maior, para aquilo que Ele deseja fazer em nosso meio. Amém. O Rodrigo falando sobre, né, cada etapa de coordenação, automaticamente a gente percebe também que existe um desafio, né, com relação à nossa entrega. A palavra vai nos dizer que a quem é muito dado, é muito confiado, muito lhe é cobrado, né, Rodrigo? E certamente você também é cobrado muito no quesito espiritual. A sua espiritualidade hoje partilha conosco, né, essa entrega. Certamente, quando você era ali o primeiro coordenador na comunidade, era um Rodrigo diferente, né? Uma entrega, um conhecimento da própria igreja, da vivência carismática, aí assume o grupo de oração, a espiritualidade vai começando a ficar mais amadurecida, tem que buscar mais, como você bem disse, né, as formações, está mais engajado ainda no movimento, e aí vai subindo, né, nas instâncias de liderança, a espiritualidade exige muito mais. Queria que você falasse um pouco dessa trajetória, né, do Rodrigo, que busca essa formação, que busca essa espiritualidade, que está ali na entrega a cada passo que dá na fé. Eu já partilhei com alguns irmãos, que se você quer crescer espiritualmente, né, assume uma liderança, assume uma coordenação. É um tempo de purificação e santificação, né, Rodrigo? É um tempo de purificação e de santificação. Assim, eu vejo que quando a gente está no grupo de oração, a gente tem uma visão, né, espiritual, Deus fala, mas aí você vai subindo, parece que Deus vai concebendo mais, né? Fiel no pouco, Deus te concede mais, Deus te concede mais. Hoje, na região Esperança, eu me lembro das minhas antigas coordenações, né, do grupo de oração, da Forania, e eu penso assim, o quanto que eu poderia ter feito a mais, né? Não porque eu fiz pouco, não porque eu não sei, abandonei, deixei de lado, mas eu vejo que a visão que eu tinha era uma, e agora mais à frente, né, mais numa instância acima, eu tenho uma outra visão, e isso assim, em todas as áreas, inclusive espiritualmente, né? Eu sinto assim muito mais próximo à ação de Deus na minha vida agora do que quando eu estava coordenando somente o grupo de oração. E assim, não é que Deus falava menos, mas eu acho que quando a gente se abre mais, se lança mais, Deus fala mais, e Deus conduz mais e direciona mais. Coisa que eu sempre falei e vou falar sempre, né? Eu estou à frente porque Deus me direciona, porque Deus me conduz. A partir do momento que Deus não falar mais com o Rodrigo, Deus não está falando mais comigo, eu não assumo nada, eu não faço nada, eu não consigo conduzir nada, né? Sem a ação de Deus, sem a moção de Deus, sem o mover de Deus, eu não faço nada. Quando eu iniciei os trabalhos na região Esperança, né, o primeiro ministério que eu corri atrás foi o ministério de intercessão, né, orando a Deus para Deus conduzir uma pessoa de oração, uma pessoa que se abrisse à vontade de Deus, porque eu queria tudo que Deus falar, toda a moção de Deus, todo o mover de Deus, eu quero absorver, porque eu vejo que se Deus fala, eu, Rodrigo, enquanto servo, tenho que abaixar os meus ouvidos e ouvir a vontade de Deus. Não tem essa de que, eu penso que tem que ser assim, eu, Rodrigo, acho. Não, não é o meu acho, não é o meu querer. É a vontade de Deus, é aquilo que vem de Deus. E é tão gostoso, eu vejo que a parte mais gostosa de coordenar é essa, de ser sustentado pela mão de Deus, sabe? Deus está sustentando, Deus está te mantendo ali. Tem dificuldade, tem isso, tem aquilo, mas você sente a mão de Deus. Eu vejo que não existe graça maior para um servo de Deus do que ter esse entendimento de que os olhos de Deus estão fixos em mim, de que a vontade de Deus, a destra de Deus, ela está me sustentando, né? De ver a graça acontecendo, de ver nitidamente assim as artimanhas do inimigo, a gente sabe, né, as ciladas do inimigo, o inimigo querendo tirar o seu foco, querendo desviar o seu olhar, seja no trabalho, seja com a família, e de você ver ali que Deus, não, meu filho,
ele tem que estar com o coração aberto. Eu sempre prezei nas minhas coordenações e prezo muito isso. O meu coração ele tem que estar aberto à vontade de Deus. Nada pode fechar o meu coração, nenhuma intriga, nenhuma discórdia, nenhuma briga, caia por terra no nome de Jesus. O meu coração ele tem que estar aberto para a vontade de Deus, porque é Ele que vai fazer. Né? O Rodrigo está aqui só para fazer a vontade de Deus. Rodrigo, você diria que ser uma liderança, um servo no movimento, é consequência de uma entrega, né, ao propósito que Deus tem na vida de cada um. Né? A gente vai se abrindo, como você bem disse, vai se entregando, é dócil ao desejo de Deus, aonde Deus está te conduzindo. É uma consequência ser um servo, uma liderança no movimento. E o que você diria também para as lideranças, coordenações que assumiram nesse tempo de pandemia um grupo de oração, até mesmo da sua região, assumiram até de repente uma forania lá, uma liderança, e se vê diante de um desafio, se vê numa preocupação de não dar conta. Até mesmo é importante você falar, né, dessa entrega, dessa espiritualidade, para aqueles que você hoje, né, lidera, e para toda a Arquidiocese de Belo Horizonte. Né? Pontua em cima dessa fala sua, para aqueles que estão assumindo um desafio muito grande hoje, se veem perdidos e, às vezes, se vê até sentindo que não vão dar conta, não foi a hora de assumir, estão desesperados, que a gente se vê em cima disso, né, nessa realidade. Bom, Douglas, o nosso movimento, o Movimento Renovação Carismática Católica, eu acho um movimento tão lindo, mas tão lindo, porque em todo o nosso trabalho, ele é inspirado pelo Espírito Santo, em tudo. Né? Até nas nossas organizações administrativas, nós oramos a Deus para ter o entendimento de Deus. Se eu tenho que comprar isso, é da vontade de Deus que compre para a região? Não é da vontade de Deus, então não vou comprar. Então, tudo em nós é movido pela ação do Espírito Santo. E eu vejo assim que às vezes nós nos decepcionamos, às vezes as coordenações não dão fruto, às vezes os trabalhos não vão para frente, porque a gente não tem esse entendimento da ação de Deus, daquilo que Deus quer neste tempo. Né? Se Deus me chamou, Deus vai me munir de tudo que é necessário, de toda a capacitação necessária para conduzir o povo dele. Sabe? Isso para mim sempre foi muito claro, sempre foi muito entendido. Eu vejo a figura de Nossa Senhora, né, da Virgem, que foi levantada ainda na adolescência, uma adolescente gerou no seu ventre a salvação de toda uma humanidade. Né? E eu penso assim, que peso é esse para Nossa Senhora? Que tamanho de responsabilidade foi esse? De uma jovem ter esse peso de gerar no seu ventre e conduzir até os primeiros passos, até a idade adulta, o Filho de Deus, a salvação de toda uma humanidade. Lógico que Maria, né, na sua obediência, na sua servidão, ela foi revestida com a graça de Deus, porque humanamente, se fosse no humano de Maria, ela não teria como conduzir isso, ela não teria como conduzir o projeto de Deus, mas desceu sobre ela, né, a sombra de Deus, a presença do Espírito Santo, ela foi revestida, foi plena da graça de Deus, e aí cumpriu-se nela toda a vontade de Deus. Então eu tomo isso para mim, né, os irmãos que estão acompanhando a gente aí por o programa, que foram chamados a uma liderança, que vocês possam assumir essa visão espiritual também. Né? Se Deus te chamou, se Deus te levantou para conduzir o povo dele, a gente escuta muito, mas eu não dou conta, mas eu tenho trabalho, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Todos nós temos, né? Todos nós temos que trabalhar de 8 às 18, né? Todos nós. Mas assim, o que faz a diferença é ter essa visão espiritual de que Deus capacita, que Deus direciona, que Deus encaminha todas as coisas, que Deus confirma no nosso coração todas as coisas. Eu vejo assim, todas as decisões que eu tenho tomado, né, assim, são de oração mesmo, são de entrega mesmo. E quando lá na frente eu vejo que de repente uma ação não deu o fruto esperado, eu me questiono, será que eu não ouvi corretamente a vontade de Deus? Porque se vem de Deus, meus irmãos, dá frutos. Se vem de Deus, existe uma leveza, né? Tem os desafios, vão ter, é lógico, mas assim, você é suportado, você é sustentado pela mão de Deus. Então, os irmãos que estão assumindo uma liderança, uma coordenação, né, neste tempo de pandemia, que ficam aí, nossa, mas eu queria isso, eu queria aquilo, né, se entrega a Deus, né, ora ao Senhor e tenha o entendimento daquilo que Deus quer para você neste tempo. Né. É importante que o seu coração esteja em paz com a vontade de Deus. Se Deus me levantou para fazer isso e você está fazendo isso, o seu coração está em paz com Deus. Então, assim, não existe peso.
Eu acho que quando a coordenação do Rodrigo passar, né, a coordenação de cada um de nós passar, vão ter os pontos negativos e vão ter os pontos positivos. Todas as coordenações são assim. Mas o diferencial, né, para o coordenador, para a liderança, é saber que fez a vontade de Deus. Se você fez a vontade de Deus, o seu coração está em paz. Agora, se a gente não cumprir com a vontade de Deus, aí é um peso, aí é uma dificuldade. As coordenações de grupo de oração, a gente vê muito isso, né? As coordenações cansadas, muitas coordenações cansadas, pesadas, os irmãos desanimados, entristecidos, e eu vejo que em grande parte é porque os irmãos não estão vendo os frutos do trabalho, sabe? É tão frustrante para nós, enquanto liderança, quando você desempenha um trabalho, mas você não consegue ver os frutos, sabe? Você não tem aquela alegria de que, nossa, eu suei, eu ralei, mas olha que bênção, olha que maravilha. Eu vejo que isso faz toda a diferença para uma liderança. E por que os frutos não vêm? Porque a gente não está sabendo, não está tendo discernimento correto da vontade de Deus. Porque se tivermos um entendimento da vontade de Deus, os frutos virão, né? Sejam poucos frutos, mas eles virão. Sejam muitos frutos, louvado seja Deus. Então, assim, as pessoas elas têm desanimado por causa disso, não estão vendo os frutos. Mas os frutos não virão pelo trabalho humano, pelo esforço humano, virão pela ação de Deus, pelo mover de Deus, pelo que Deus direciona. Só finalizando, os grupos de oração que eu tenho visitado, eu tenho falado muito sobre o profetismo dentro do grupo de oração. O núcleo se reúne para orar a Deus, para entender de Deus o que Deus quer para o povo dele. Deus dá uma moção para o núcleo, Deus dá um mover, uma ação dele para o núcleo, porque é isso que Deus quer fazer com o povo dele. E, às vezes, o núcleo não consegue ter esse discernimento do que Deus está falando com o povo dele, né? E, assim, eu sempre tenho falado, gente, o que Deus fala para fazer no grupo de oração, isso tem que ser absorvido de tal ponto, vocês têm que dar o seu sangue para que a vontade de Deus alcance o coração do povo. Não pode ter nenhum bloqueio, nenhuma barreira, nenhuma negligência disso. Deus falou, e isso tem que ser profeticamente anunciado no dia do grupo de oração, porque é a voz de Deus, é ela que vai agir no povo, é a vontade de Deus, é ela que vai encontrar o coração do povo, né? Não é a eloquência da pregação, não é o ministério tocando bem, louvado seja Deus, né, por essas ações que são boas, mas o que faz o diferencial é a vontade de Deus dentro do grupo de oração. Então, assim, esse profetismo, esse de falar a verdade de Deus para o povo dele. Então, assim, para tudo, né? Seja para coordenação, seja para ministração, seja onde o Senhor colocar os nossos pés, que nós possamos ser boca de Deus mesmo. Amém. Você disse a respeito de desafios aí na sua fala, Rodrigo. Nesse ano que você assume a região, foi um ano atípico para todos nós do movimento, para a igreja, para todas as áreas, né, da nossa sociedade. Mas para a evangelização, eu gostaria que você falasse um desafio de assumir uma região e logo no início do trabalho ter que reinventar, né, irmão? Qual que foi, né, para você o maior dificultador e como que está sendo ainda para você liderar, ser um servo na região, com todas essas características que você citou, né, de querer estar ali próximo da ovelha, de dar um alimento sólido, de cuidar, de ouvir, de pastorear, de evangelizar. Como que está sendo para você esse desafio? Como foi também no início, né, ter que reorganizar um calendário? Fala aí dos projetos que você tinha e juntamente com o núcleo da região e como foi essa transição, né, nesse tempo de pandemia. Nós tivemos até um bate-papo com os coordenadores de região, foi no início, né, da pandemia, né, que a gente falou um pouco sobre essa visão aí da pandemia, né, e eu até brinquei no dia desse bate-papo, falei, a gente não recebeu uma formação para a pandemia, né, não tem uma apostila, Renovação Carismática Católica em tempos de pandemia, não tem, porque é a primeira vez que a gente tem documentado esse acontecimento. Então, assim, como o Douglas falou, né, nós tivemos que nos reinventar a partir de tudo aquilo que nós tínhamos já construído, pensado, orado, direcionado, projetado, e aí trocar, não digo trocar, né, mas adaptar isso aí neste tempo de pandemia. Se você puder citar, de repente, aí, se você recorda, alguma coisa que você preparou a nível de região e não foi possível realizar, ou teve que realizar de uma outra forma, né, algum trabalho, enfim. Né? Foi assim, nós, da equipe da região,
nós pensamos assim, nós não vamos fazer eventos grandes, regionais, porque a gente tem esse entendimento que a base, ela precisa de toda a atenção. Então, assim, nós queríamos fazer mais ligado às bases, mais ligado ao grupo de oração, para não ter esse canal distante da região com os grupos. Então, assim, a gente começou a fazer o trabalho das formações. Eu lembro que no dia mesmo que encerraram as atividades nas igrejas, né, de missas e tudo, nós tínhamos até uma formação da pregação, nós estávamos junto com os irmãos lá, e foi o último encontro que nós tivemos, tínhamos outros encontros agendados, e assim, já começando a todo vapor para realizar um trabalho, e aí, infelizmente, nós tivemos que repensar o trabalho, né? Não falo puxar o freio de mão, mas repensar o trabalho de como seriam as ações. E aí, assim, nós nos reunimos enquanto arquidiocese para ter um discernimento coletivo. E várias reuniões nós tivemos, né, na arquidiocese. Eu lembro que nós sentamos com o Zé e, às vezes, nós tomamos decisões, e aí o cenário mudou, nós tivemos que sentar de novo e tomar outras decisões, orando ao Senhor, sabe, sempre nesse entendimento de que a gente não poderia parar, né? A renovação não pode parar, a gente simplesmente não pode cruzar os braços e achar que agora não dá para fazer nada. Então, assim, a gente tentou e tenta de todas as formas evangelizar, levar a palavra de Deus e levar o nosso carisma, né? Que é a oração, que é o Pentecostes, que é o batismo no Espírito Santo. Então, assim, nós levantamos, fizemos na região episcopal Nossa Senhora da Esperança, bem logo no início, nós fizemos um levante de oração. Foram 40 dias de oração, fazendo a oração de São Miguel Arcanjo, jejuando todas as quartas-feiras em propósito disso, né? Assim, começamos na arquidiocese, depois nós viemos para a região, depois nós demos o tombo também nas foranias, para que cada forania, dentro da sua realidade, pudesse promover aí também os seus momentos de oração, para que não houvesse um arrefecimento, né, do coração dos servos, do coração dos irmãos do grupo de oração. Então, assim, o trabalho, ele continuou, né, de uma outra perspectiva, de uma outra realidade, que foi o trabalho virtual, pelas redes sociais, né, buscando evangelizar e buscando alcançar o coração dos irmãos nas redes sociais. Então, eu acho que foi assim, o tempo que Deus nos concedeu, né, a gente queria uma outra realidade, mas se Deus nos chamou neste tempo, Deus sabia que neste tempo nós seríamos as melhores opções, vamos dizer assim, né, para poder desenvolver esse trabalho. Então, assim, não adianta a gente questionar, lamentar, murmurar, é simplesmente falar: eis-me aqui, Senhor, né, faça-se em mim a tua vontade. O que for da vontade de Deus, seja com a pandemia, seja sem a pandemia, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai cair por terra, né, voltando os grupos de oração presencial, aí assim, é uma outra realidade, né, não é a realidade de antes da pandemia, né, é uma outra realidade de retomar os grupos de oração. Então, vai exigir de nós um outro esforço, um outro trabalho, uns outros projetos, né, para que a gente possa retomar aquilo que a gente ficou sem por um período. Lá na sua região, Esperança, como que foi para os irmãos aderirem, né, à nova evangelização via aplicativos, Google Meet, né, reunir um núcleo online? Você teve, né, como foi para você ter que motivar isso enquanto pastor da região? Você percebeu muitas dificuldades? Quais foram esses desafios enfrentados para transmitir a evangelização do presencial para o online? E como que foi a recepção? Como que foi esse trabalho na região Esperança, né, nesse tempo? Como é que está sendo, na verdade? É um trabalho assim atípico, né? Eu penso assim, muitos coordenadores, muitos servos de grupos de oração assumiram continuar à frente dos grupos de oração por causa do amor mesmo a Deus, né? Muitos me falaram isso, Rodrigo, meu irmão, eu estou à frente porque eu amo servir a Deus, porque eu não tenho assim habilidade nenhuma para lidar com o celular, para lidar com o meio virtual, de acessar. E eu falo aqui diante dos irmãos que eu também tenho as minhas dificuldades. O pessoal aí que me tem aí no Instagram, no Facebook, sabe que é muito difícil eu fazer qualquer tipo de postagem, né? Assim, é um terreno que eu não tenho tanta habilidade, mas graças a Deus, Deus colocou uma equipe boa de comunicação, isso aí eu louvo a Deus, né? A Shirley, que está à frente do Ministério de Comunicação, junto com as irmãs da equipe, tudo. O Magal também tem nos ajudado muito com a questão das transmissões, desse meio virtual, dos vídeos, das edições e tudo. Então, assim, louvado seja Deus, que Deus levantou aqueles que já tinham condição e que sabiam como fazer para nos ajudar.
E, assim, a dificuldade maior da região Esperança é o pessoal mais de idade mesmo, dos grupos de oração, né? Tem muitos grupos de oração que tem umas doninhas que elas já não conseguem ter tanto acesso, né? Que querem entrar na sala virtualmente e aí não conseguem, tem que pedir o neto, tem que pedir o filho, a filha. Então, assim, requer um trabalho mais direto com essas pessoas que não têm essa acessibilidade aos meios virtuais. E foi, assim, um trabalho que a gente tentou buscar fazer, né? De realizar, de fazer com que as pessoas tenham esse acesso. E aqueles que não tiveram, de fato, né, tiveram aqueles que não tiveram acesso mesmo, que não conseguiram, né, o direcionamento foi que os coordenadores de forania ligassem para a casa dos irmãos, para perguntar como é que está os momentos de oração, como é que estão as práticas espirituais, né, e que isso fosse feito também dos servos para com a assembleia, né, que os servos também ligassem para os irmãos para saber como é que está a caminhada, como é que está a entrega, se estão acompanhando, né, os encontros virtuais, se estão participando das missas pelas redes sociais, né, para que o povo não se dispersasse, né. Infelizmente, a gente sabe que muitos se dispersaram ao longo do caminho, mas que o trabalho nosso neste tempo foi esse mesmo, de buscar fazer com que as perdas não fossem grandes demais, para que na retomada nós pudéssemos pegar aqueles que ficaram e retomar, né, daí para cima. Então, assim, o trabalho nosso foi de manter o máximo possível o povo em unidade, o povo junto, né, para o povo não se dispersar espiritualmente, porque uma vez se afastando, né, a maior dificuldade que a gente tem é de buscar quem está lá fora e trazer para dentro. Quando a gente está com aqueles aqui perto de nós, juntos de nós, é muito mais fácil a gente poder realizar o trabalho. Você diria que no início, então, houve um obstáculo para essa transição, né, de aderir à evangelização online. Hoje você percebe, enquanto, né, pastor, que já existe já uma facilidade, as pessoas já aderiram, já aumentou, né, até mesmo a participação nos grupos online, e agora muitos, né, já na transição para o presencial, já percebe uma evolução nisso, uma melhoria, né, um retorno do nosso público, da nossa assembleia, do movimento? Eu vejo que Deus sabe todas as coisas. Eu vejo que a arquidiocese como um todo, e eu falo da região Esperança também, nós tínhamos um ministério de comunicação, assim, sempre houve, né, o ministério de comunicação, mas ele não foi tão exigido, né, como foi neste tempo de pandemia. Sendo este ministério tão exigido, ele cresceu muito, né, assim, e o cuidado também de crescer sem atrapalhar o ministério, né, de crescer de maneira ordenada, de maneira correta, formado bem direitinho, para não chegar lá na frente e virar um problema também, né. E eu vejo assim, até falando pelo meu grupo de oração, nós sempre tivemos o grupo de oração presencial, né, antes da pandemia, e nunca foi feita uma transmissão online, nunca tinha sido feita uma transmissão online, e eu vejo que muitos grupos de oração também não tinham feito uma transmissão online. E aí, por causa da pandemia, muitos se abriram a isso. Vamos fazer uma transmissão online, vamos fazer na igreja, vamos fazer em casa, mas vamos fazer algo para que o povo tenha acesso. E aí, quando voltou o grupo de oração presencial, e aí falando do meu grupo de oração, nós voltamos com o presencial e continuamos ainda com o online, né, transmitindo simultaneamente, fazendo, né, junto, fazendo o presencial e o online. E nós tivemos aí relatos de pessoas no Rio de Janeiro acompanhando, pessoas de outro estado acompanhando o nosso grupo de oração, né? Não é nenhum evento da região. Então, assim, em termos de evangelização, né, a gente viu que era um tempo difícil, mas agora, assim, colhendo o que foi feito na pandemia, já se lançando para o pós-pandemia, a gente vê que nós vamos conseguir evangelizar ainda mais, porque nós teremos o presencial, mas muitos não vão se desprender do virtual, muitos continuarão fazendo as suas transmissões, e aí, assim, vai ter o presencial com o povo ali, mas aqueles que não tiverem acesso presencial ainda vão poder acompanhar virtualmente, né, pelos meios de comunicação. Então, assim, Deus sabe todas as coisas. De repente, era o tempo que nós precisávamos para a gente se abrir a este novo tempo, porque, assim, o tempo cada vez mais, a tecnologia está aí, os desafios da tecnologia estão aí, e a gente, enquanto evangelizador, nós temos que nos abrir a isso também, né? Evangelizar presencialmente é o melhor, é o que Deus nos direciona, mas neste tempo de tanta tecnologia, de tanta informação, de tanta comunicação, nós, enquanto movimento, nós, enquanto renovação carismática, nós, enquanto região Esperança, não podemos achar que este é um terreno que nós não vamos trabalhar, né? Nós também
temos que evangelizar nas redes sociais, nos meios virtuais, porque aonde ali tiver onde tiver um filho de Deus, um amado de Deus, que não tiver evangelização, nós temos que fornecer a evangelização para este irmão. Então, assim, foi um tempo de dificuldade, né, mas assim, já com a perspectiva de que o crescimento no pós-pandemia vai ser, né, de volta ao presencial, mas mantendo também os nossos encontros virtuais, os encontros online. Rodrigo, me diz aqui, e para toda a renovação, irmão, como é ser essa referência para a região, irmão? Dá muito trabalho nessa região Esperança? Aí eu tenho que dar até uma risadinha, porque a questão da referência, eu e a minha esposa, os irmãos que conhecem a gente de intimidade, sabe assim que a gente é muito brincalhão, a gente sempre gostou de brincar, né? Eu faço, como se diz, hora com a cara da minha esposa, ela faz hora com a minha cara também, a gente sempre está rindo, sempre está brincando. E serão duas perguntas, desculpa te cortar, porque serão duas perguntas em cima disso, né? Eu sabia que você ia comentar a respeito da família, né? Porque em cima dessa referência tem a questão do trabalho que você executa enquanto profissional, o seu ganha-pão, e a gente vai falar da família também, porque tem a missão enquanto região coordenador, tem a família e tem o trabalho. Então, primeiro eu queria que você explanasse, dá trabalho, ser essa referência, pastorear, e aí depois a gente vai entrar na família, no trabalho, como é conciliar isso, né? Porque aí, pensando na questão da referência, a gente pensa assim, é uma responsabilidade e é uma postura, né? O coordenador tem que ter uma postura. E aí a gente pensa, nossa, eu vou deixar de ser o Rodrigo brincalhão, de abraçar, de rir, de brincar com as pessoas, né? Eu vou ter que ficar mais rígido. Até minha esposa falou, nossa, esse negócio de ser esposa do coordenador dá trabalho, porque aí eu fico pensando o que eu vou ser, como é que eu vou me portar, né? Porque assim, querendo ou não, você vira referência, né? E a gente tem relatos disso na região, né? O Ministério Jovem, a gente escuta muito dos jovens falando, vocês são uma referência para nós, você e a Geizinha, né, eu e a minha esposa, vocês são uma referência de casal, uma referência de família que caminha junto, e a gente fica com essa assim, meu Deus, como isso, né? Porque assim, uma coisa é eu ser responsável pela minha fé, né? Eu sou responsável pela minha fé e eu direciono a minha fé, né, da maneira que eu penso. Outra coisa é você ser responsável pela fé do outro, né? O outro está se espelhando em você e você assim tem esse trabalho redobrado de pensar assim, eu não posso escandalizar o irmão não pode ficar em escândalo, né? Porque às vezes deu algo errado e às vezes eu fiquei com um momento de raiva, que acontece com todos nós, né? O pessoal vai ver assim, nossa, mas o Rodrigo, tipo assim, perde essa referência às vezes. Então assim, é algo que vem, né, tipo assim, vem no pacote da coordenação ser referência, mas eu vejo assim que a gente abraça isso com muita alegria, com muito amor, de estar junto, né? Eu esqueci de falar no início, eu sou casado há 7 anos, né, com a minha esposa, a gente ainda não tem os filhos de sangue, mas temos muitos filhos espirituais, né, que é do Ministério Jovem, que a gente toma como filho, como filha mesmo, que abraça e pergunta como é que está, e eles também nos têm como pai, como mãe, né? Fala o pai Rodrigo, mãe Geizinha, né? Então, assim, e eles sempre falam, vocês são referência, e a gente sempre conduz isso aí da melhor maneira, na melhor forma possível, né? Para estar sendo referência, né? Não querendo mais sendo referência para esses irmãos, para que eles possam se espelhar, né, nas coisas boas da coordenação e que eles possam crescer e amadurecer na fé que eles professam em Deus dentro disso. E aí, na segunda pergunta, é a questão da família, a questão do trabalho, né? Neste tempo de 2020, né? Eu estava trabalhando, agora 2021, né? Eu estou por este tempo desempregado, correndo atrás do trabalho, mas assim, em 2020, exigiu muito de mim o meu serviço, né? Eu sou da área de metalúrgico, e aí eu trabalho com máquinas pesadas e tudo, e eu não tinha acesso a ficar diretamente no telefone, né? Às vezes os irmãos me mandam lá no Zap, Rodrigo, não sei o quê, ou às vezes me ligam, e eu não posso trabalhar com o celular, eu não posso atender o celular operando uma máquina grande, porque o risco de acidente é enorme, e os acidentes são terríveis, né, com essas máquinas pesadas. Então, assim, era assim, um jogo de cintura mesmo, de conduzir uma região, de conduzir os ministérios da região, de conduzir o povo de Deus num cenário assim de que eu não posso
tanto por causa do trabalho e também por causa da família, né? A minha família, a minha mãe é separada do meu pai desde que eu morava com ela, e ela tem cuidados especiais com a saúde, então, vez ou outra, eu e minha irmã temos que nos deslocar para ir na casa dela, e aí, pensando na família, eu e minha esposa, eu tenho que dar atenção pela minha esposa, para o matrimônio. Então, assim, como se diz, é tudo em oração e buscando de Deus o melhor caminho, porque eu tenho entendimento de que, enquanto coordenador, eu tenho que ir, eu tenho que estar junto, eu tenho que coordenar, eu tenho que liderar o povo, mas que eu não posso esquecer também que eu tenho o meu profissional, que eu preciso, é o ganha-pão da minha casa, é o meu sustento, é aquilo que mantém a minha família, e entendendo também que tem a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, né, tenho uma irmã apenas, meus sobrinhos, né, minhas sobrinhas. Então, assim, eu tenho que também estar com a minha família, porque não adianta nada eu ser um bom pregador, eu ser um excelente ministério de música, um ótimo coordenador, mas ser um péssimo pai de família, né, um péssimo familiar, que as pessoas olham para mim e falam, o Rodrigo já deixei de lado. Então, assim, a gente tem que conciliar isso tudo, tem que ter um jogo de cintura para poder não abandonar a obra, não abandonar o trabalho, não abandonar a família, buscar em Deus os melhores jeitos de poder trabalhar cada ponto, né? Eu lembro que no início da minha coordenação a gente falou muito do Dia da Família, né? O Zé Carlos, junto com o núcleo da Arquidiocese, nós falamos muito do Dia da Família, né? A gente precisa separar um dia para a família, porque, assim, o que nos prende muito a coordenação nos prende muito, nos exige muito, né? E se a gente não tirar um dia para a família, você acaba emendando de segunda a segunda, indo nos grupos, indo nos encontros, indo nas formações, nas evangelizações, e acaba que você deixa a família de lado, e aí daqui a não sei quantos meses lá na frente, você já não consegue mais ter acesso à sua família, porque se perdeu muita coisa, né? Você deixou de lado muita coisa. Então, assim, essa importância de separar um dia para a família. É um dia que eu vou deixar meu celular de lado e vou dar atenção total para a minha família, né? Fazer o que a minha família quer, brincar, se é ir para o cinema, se é fazer um lazer no parque, se é ir na pracinha tomar um sorvete, né? Se doar inteiro para a família, porque, assim, esse é o dia da família. E aí, tendo esse dia da família, tendo, né, uma família bem estruturada, eu consigo me abrir, né, e ter acesso aí a fazer uma formação, uma evangelização, uma liderança melhor, porque eu estou bem em casa e aí eu consigo estar bem também no meu trabalho para Deus. Então, vocês conseguiram, a nível de arquidiocese, de núcleo, né, da arquidiocese, estruturar, né, padronizar que a evangelização é importante, dentro também do propósito familiar e, claro, com certeza, o trabalho também. Você percebe, então, que tem um equilíbrio do Rodrigo enquanto nessa referência, mas também tem um equilíbrio familiar, você consegue separar e você percebe que essas partes elas não se misturam, tem um equilíbrio, irmão? Gostaria que você partilhasse, né? Esse dia da família, né, bem aproveitado, esse momento que você está na missão é entregue mesmo, mas saiu dali também, né, quando você não está na missão, você consegue lidar ali, né, de se desligar. Como é que fica a cabeça aí do Rodrigo? Pois assim, a minha família, né, só eu e minha esposa em casa. E, glória a Deus, ela caminha comigo, né? Ela participa comigo do grupo de oração, né? Participou comigo das outras coordenações. Em todas as minhas coordenações, antes ela era namorada, né? No início era namorada, depois noiva, casamento. Então, assim, ela já me acompanha como coordenador já há um bom tempo, né? E a gente, graças a Deus, né, já tivemos, é lógico, que alguns desentendimentos por causa das coordenações, do trabalho e tudo, mas a gente sempre prezou para organizar isso da melhor maneira possível, porque ela consegue entender a importância que é o Rodrigo coordenador, a importância que é o chamado de Deus na minha vida e o chamado de Deus na vida dela, né? Eu falo com a minha esposa que ela tem um papel importantíssimo na região Esperança, um papel mais importante do que todas as outras coordenações de ministério na região Esperança, que é cuidar do coordenador da região. Porque a gente, enquanto coordenador, a gente sempre fala, né? O coordenador ele tem uma coordenação sempre muito só. As pessoas vêm, Rodrigo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e o Rodrigo se desdobra, faz aqui, corre lá, motiva o irmão, impulsiona o irmão, mas quem é que cuida do Rodrigo? Né? Muito dificilmente, aí eu não posso falar que não acontece, mas muito difícil
um coordenador virar: o Rodrigo, o que você está precisando? Como é que você está, irmão? Vamos sentar, eu vou orar por você neste momento. É muito difícil que isso aconteça. Eu lembro até de um encontro que nós tivemos, na época eu era coordenador de forania, e deu um trabalho fazer o evento, o encontro, e um rebuliço danado, e aí começou o encontro, eu falei: louvado seja o Senhor, Deus, obrigado porque o Senhor está fazendo, que o Senhor está realizando, né? Está todo mundo aí aproveitando o encontro, mas só o Senhor sabe como é que está o meu coração aqui, né, para poder fazer com que esse encontro acontecesse. E aí eu falando com Deus ali, quase que caindo uma lágrima do meu olho, sabe, assim, de cansaço, de entrega. Saiu uma criança lá do meio da assembleia, que eu não conhecia a criança, veio até mim e abraçou a minha perna. Uma criança que eu não conhecia, né, que estava lá com alguma ovelhinha lá, veio e abraçou e apertou a minha perna. Aí naquele momento eu tive o discernimento de que Deus falou: ninguém está cuidando de você, mas eu cuido de você. Eu estou te abraçando neste momento. E aí eu senti o abraço de Deus. Então, assim, a minha esposa, ela me dá esse sustento para a caminhada, né? Ela está comigo, ela me anima, ela me motiva, ela me impulsiona. Às vezes, quando eu chego em casa, que eu falo: nossa, amor, eu estou cansado. Ela: não, vamos lá, você tem muita coisa para fazer, você tem uma região para coordenar, é para cima mesmo e tal. E ela me impulsiona para isso, né? Então, assim, a gente conseguiu, graças a Deus, conciliar, né, diante dos desafios, né, das dificuldades que sempre temos mesmo, mas a gente consegue conciliar ao máximo. E eu vejo, irmão, partilhando com os irmãos também em casa, que a gente consegue aproveitar com maior qualidade os tempos da família. Porque, às vezes, assim, quando a gente tem muito tempo para a família, então, assim, você está com a família, mas, às vezes, você nem está com a família. Às vezes está lá o Rodrigo de corpo presente, só passando um momento. Mas, quando, assim, a gente tem muito tempo fora da família, quando você tem o dia da família, você está ali 100%, sabe? Você está ali com o coração, e a qualidade que você tem ali daquele momento é muito maior, sabe? Os risos, a alegria de estar junto, de abraçar, de estar ali enquanto família é muito melhor. Então, assim, nós nos apegamos a isso, a qualidade do tempo que nós temos passado junto, né? Porque, assim, a gente não tem uma quantidade de tempo, mas na quantidade que nós temos, a qualidade do tempo ficou muito melhor. Então, assim, eu consigo caminhar bem com a minha esposa, né, no trabalho, bem com a minha família também. Graças a Deus, a minha família entende que eu tenho muitos compromissos, né, toda a minha família, meu pai, minha mãe, irmã, meus sobrinhos, mas, assim, no tempo que eu estou com eles mesmo. E ali é o Rodrigo como família, o Rodrigo como marido, e aí quando, né, eu me desvinculo, quando eu estou na missão, quando eu estou na liderança, ali é o Rodrigo liderança, até o último encontro. Até quando eu vou nos encontros, que eu vou com a minha esposa, né, quando eu estou à frente e tudo, ela fica lá como assembleia, e eu faço tudo, e só no final que eu vou lá e abraço ela para ficar junto, porque, assim, ela entende que naquele momento ali eu sou liderança, mas que no momento do dia da família eu sou família. Então, uma coisa não se mistura aí, para poder desempenhar muito bem as duas funções, o Rodrigo coordenador e o Rodrigo família. Amém. Dentro dessa partilha, irmão, eu queria te perguntar a respeito do trabalho que o Rodrigo faz enquanto coordenador regional, para que a arquidiocese possa compreender, os coordenadores de grupo de oração que estão traçando esse caminho de liderança que você disse, né? O que o coordenador da região ele faz, né? A função dele aí, qual que é o papel, né, do regional dentro da estrutura hierárquica da arquidiocese? A função do regional ela está diretamente ligada ao arquidiocesano, né? Nós não somos uma diocese, nós somos uma arquidiocese, e por isso um terreno muito grande. Então, se nós não tivéssemos as regiões episcopais, né, seria como o Zé Carlos ter que ir em cada ponto da arquidiocese para poder articular o trabalho. Então, assim, isso humanamente muito difícil, muito complicado. E por isso a arquidiocese se dividiu em suas regiões episcopais, para que cada região episcopal possa, sim, ter uma influência maior de assessoria, né, de trabalho, de ações. Então, assim, ligado diretamente ao arquidiocesano, diretamente às moções arquidiocesanas, para promover este mesmo trabalho desempenhado dentro da região, olhando também as necessidades da região. Porque, assim, ainda sendo um povo único, a arquidiocese sendo um povo único, cada região ela tem a sua particularidade, né? Tem a sua deficiência, tem a sua carência, tem os pontos positivos, pontos que precisam ser mais trabalhados.
Então, assim, a função do regional é o quê? É fazer essa ligação da arquidiocese, de direcionar os trabalhos arquidiocesanos, de fazer com que todo o direcionamento arquidiocesano aconteça nas regiões e de promover com que a região possa, sim, também promover os seus trabalhos, tendo a visão do que a região precisa, de qual que é a dificuldade da região. É a evangelização? Seriam os trabalhos de formação? Seria o pastoreio? Então, assim, o coordenador, juntamente, lógico, com a equipe da região, tem que ter essa visão das necessidades e acompanhando diretamente os trabalhos da arquidiocese. O nosso trabalho enquanto regional é que está mais diretamente ligado aos forâneos, né? Porque se for ver em questão de instância, né, o regional diretamente ligado à arquidiocese, o regional diretamente ligado ao forâneo, né? Então, assim, o forâneo é que faz o processo de transição para os grupos de oração. Mas nem por isso, né, a gente tem que deixar de lado os grupos de oração, e eu vejo que não é esse o caminho, né? É dar uma assessoria boa para os forâneos, é de estar junto com os forâneos, né, de entender, de caminhar, e até nesse final de ano aí, né, já direcionando aí as avaliações para ver qual que é a necessidade dos forâneos, o que eles têm encontrado maior dificuldade, aonde que a região ela tem que atuar mais para que a forania consiga crescer mais, né? Porque, igual eu falei, a questão das minhas antigas coordenações, eu consigo entender quais são as dificuldades de cada forâneo, né? E nessa dificuldade do forâneo, é aí que a região ela tem que atuar, é aí que a região tem que dar suporte, tem que ser aquela mão ali, não a mão para apontar, ó, isso está errado, você não está fazendo isso, mas a mão para dar um suporte, para falar, irmão, estamos juntos, não é você sozinho na forania, não, a região está aqui para poder te auxiliar. E isso é uma coisa que eu sempre falei também na minha coordenação, que a região Esperança, né, eu falo para a região Esperança, que ela não pode ser um peso para a forania, não pode ser um peso, não pode ser, nossa, mas mais uma coisa para fazer para a região, mais um trabalho, já tenho da arquidiocese, tenho da região, tem. Então, assim, ela tem que dar o alívio para o forâneo poder desenvolver melhor o trabalho dele e poder alcançar o grupo de oração, porque o nosso trabalho todo, né, juntando a arquidiocese, região e forania, todo é para a base, que é o grupo de oração. Então, assim, isso não pode ser um peso. Tem que ser um suporte, tem que ser uma ajuda, tem que ser um impulso que às vezes precisa, né? Uma direção que às vezes precisa. Então, a região está ali para isso, né? Para poder direcionar, para poder formar e para poder dar sustento para que os trabalhos das foranias alcancem os grupos de oração. Você diria que, então, independente, né, de ser a instância aí, forania, região, arquidiocese, a gente pode dizer que o grupo de oração é a essência, né, irmão? Ele é a célula do movimento, é o coração pulsante, como vai dizer o nosso presidente nacional, né, Vinícius Simões. E tudo converge para o grupo de oração, né? Todas essas instâncias, trabalhos, é direcionado com o objetivo no grupo de oração. Rodrigo, dá um recado aí, né? Dá uma direção para o seu povo, né? Fala aquilo que Deus tem para esse povo de 2021, ao qual você coordena, né, nesse segundo ano do mandato. É a hora de você ter aí, né, um feedback, dar um feedback para o seu povo da região Esperança, meu irmão. É bom demais poder falar com o povo de Deus, né, em especial para a região Esperança. Nós, neste final de 2020, né, nós sentamos várias vezes com o núcleo arquidiocesano, mas foi várias vezes mesmo, de nos reunir de 8 até 11 horas da noite, para poder formar um trabalho, para poder ter um entendimento espiritual da vontade de Deus, poder buscar de Deus o que Deus quer, né, para este novo tempo, para esse início de 2021, para os nossos trabalhos, para poder desenvolver os grupos de oração. Então, assim, muito vai ser feito, muito vai ser realizado, e assim, o que eu direciono para os coordenadores, direciono para os servos da região Esperança, é que tenham esses corações centrados em Deus. A gente fala muito assim, a hierarquia do movimento ela não pode nos pesar, né? Os direcionamentos não podem nos pesar. Mas como é que não vai pesar? Só não vai ter peso se o nosso coração estiver unido ao coração de Jesus. Porque o trabalho ele vai ter que ser feito. Nós vamos ter que nos dobrar, vamos ter que nos redobrar para poder alcançar novamente os corações daqueles que se afastaram por causa da pandemia e que precisam retomar os grupos de oração, precisam retomar e voltar de novo para as assembleias. Então, o trabalho precisa ser feito, muito precisa ser feito. Por isso que eu peço aos irmãos,
né, que façam suas práticas espirituais, que retomem aí o primeiro amor, que retomem aí, né, o zelo pela oração, pela entrega ao Senhor, porque somente a partir de um coração cheio da graça de Deus, cheio do mover e da ação de Deus, que tudo aquilo que for trabalho não vai cair como um peso, não vai cair como, nossa, eu vou ter que fazer isso também, eu também vou ter que fazer isso. Não, irmão, vai ser assim, com amor que nós vamos fazer, com o coração aberto que nós vamos fazer, com o coração entregue a Deus que nós vamos fazer, porque nós queremos retomar aquilo que foi tirado de nós nesse tempo da pandemia. Aquilo que nos foi roubado, que nos foi furtado, que foi arrancado de nós de uma maneira abrupta, né? Porque de uma hora para outra não tem mais o grupo de oração presencial. Foi o que aconteceu. Então, isso foi tirado de uma vez. Mas aí a gente precisa retomar esse tempo, nós precisamos voltar, e não voltar com o olho de voltar o mesmo que era, mas de voltar ainda melhor, de crescer, de multiplicar e de alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Então, assim, o que eu direciono para a região Esperança, né, que estejam com seus corações em sintonia com Deus, com a vontade de Deus. Né, o Senhor coloca no meu coração aqui Neemias, né, que foi levantado por Deus para reconstruir Jerusalém, reconstruir as ruínas. Jerusalém tinha sido devastada, estava em ruínas, e Neemias se levantou por uma ação de Deus, por um mover de Deus no coração dele, para reconstruir, para retomar, para levantar Jerusalém. Então, que cada um de nós, servos de grupo de oração, servos de forania, servos dentro da região, que todos nós possamos tomar essa postura de Neemias, de reconstruir, de levantar, de fazer valer a vontade de Deus. Porque, como eu disse aqui no início, o povo de Deus é a menina dos olhos do Senhor. O Senhor, Ele ama a ponto de ciúmes o seu povo, e Ele quer que o seu povo esteja com Ele. Então, que nós, servos dentro da região Esperança, possamos reconstruir os nossos grupos, reconstruir as nossas ações, os nossos eventos, porque muitos precisam ter acesso à palavra de Deus, muitos precisam receber o batismo no Espírito Santo, muitos precisam se converter à graça de Deus. Nós não podemos nos dar ao mérito de arrefecer, de parar, de esperar, de demorar. Não, nós temos que ir com tudo para levantar o povo de Deus e para levantar até mesmo as nossas comunidades. Uma resposta que Deus deu para nós, enquanto núcleo arquidiocesano, né, e é algo que fica claro para nós, de o quanto que a nossa igreja precisa de nós neste tempo, o quanto que a igreja católica precisa dos nossos grupos de oração, das nossas orações, das nossas ações neste tempo. Né? Nós vamos ver aí pelas santas missas que estão voltando, mas que os fiéis ainda não estão retomando as santas missas. Então é função de nós, Renovação Carismática Católica, Região Esperança, diante de toda a arquidiocese também, de levantar este povo em oração, de fazer com que este povo volte à intimidade com Deus, volte à intimidade da oração, volte a praticar, né, a fazer as suas práticas espirituais, para que a igreja católica ela seja tudo aquilo que Deus quer que ela seja, uma igreja de oração, uma igreja aberta à presença do Senhor, uma igreja da palavra de Deus, onde que lá tem assim, o exercício dos carismas e a ação do amor de Deus para com o seu povo. Eu acho que é isso, e o que precisar de mim, enquanto coordenador, né, cada um dos servos, né, quem não tem o telefone do coordenador aí, pode procurar com o seu forâneo, que eu estou aberto para a gente poder sentar, para a gente poder conversar, para a gente poder dialogar, chegar num consenso, porque nós estamos para caminhar juntos, e juntos fazer a vontade de Deus. É isso aí, muito bem, Rodrigo. Está aí, meus irmãos, você que é da região Nossa Senhora da Esperança, essa é a voz do pastor, né? Como é bom a gente ouvir a voz do pastor. Tenho certeza que você que participa e é atuante nessa região gostou muito do nosso programa, de ouvir aí o Rodrigo testemunhar aí os trabalhos, a sua vida, né, aquilo que Deus tem como projeto para essa região. Eu louvo a Deus por esse programa RCC BH Informa, porque essa é, de fato, a nossa missão, de levar a liderança da Renovação Carismática Católica, levar aos membros do grupo de oração conteúdo, formação e informação, deixar você atualizado de tudo o que acontece na Renovação Carismática Católica. Eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao Rodrigo, viu, Rodrigo? Muito obrigado por participar conosco. Queria já deixar para você esse recado, todos os regionais estarão conosco, então as demais regiões também participarão, né? Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Piedade e Nossa Senhora Aparecida. Então fique atento aí,
todas as semanas daqui para frente teremos os novos regionais aí. Quando chegar o dia da sua região, participe conosco. Quero também já convidar você a divulgar esse link para quem não participou da região Esperança. Participe, divulgue, né, para que outras pessoas, outras foranias possam também, né, ouvir a voz do pastor, aquilo que o Rodrigo teve e falou para cada um. Então, eu convido você a acompanhar a grade da RCC BH, digita no YouTube RCC BH Oficial. Na sexta-feira que vem, retornamos com o RCC BH Informa. Foi uma bênção estar com vocês. Eu agradeço mais uma vez aqui o Rodrigo, coordenador da região Nossa Senhora da Esperança. Obrigado, viu, Rodrigo? Eu que agradeço, irmão, né? Muito obrigado aí pelo chamado, né? Pelo convite. Louvado seja Deus por nós podermos estar juntos. Estamos sempre aí à disposição para falar de Deus, né? Onde que Deus nos colocar, onde que Deus nos levar, nos impulsionar. Eis-nos aqui para fazer a vontade de Deus, né? Um abraço para os irmãos da região Esperança. Estamos juntos em nome de Jesus. Ficamos em paz. Muito obrigado você que participou conosco. Deus abençoe. Deixe entrar no rio, mergulhar.